Primeiro culto da família. Primeira quarta-feira do ano, dia 3 de janeiro. E vocês já estão com a cara de cansados, desanimados. Que o Espírito Santo do Senhor possa trazer restauração à vida de cada um de vocês. Amém? Que vocês possam se alegrar em Deus, com motivos ou sem motivos. Se alegre no Senhor. Sempre, né? É a oportunidade da gente glorificar Ele. Ainda mais na sua casa. Na casa dEle. Né? No templo que foi construído para a glória dEle. Então não perca a oportunidade de engrandecê-lo. Porque é dando glória que se recebe vitória. Amém? A gente leu aí na carta de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fazendo uma declaração tão forte, e tão dura, e tão verdadeira. Ele diz assim, essas são as palavras dele, esse é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios. Essa já é a segunda carta enviada para esta igreja. E ele diz, eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E isso me chamou a atenção, não sei como é que desce ao seu coração, uma passagem dessa, um versículo, né? Algo de experiência da vida de alguém que a gente conhece a história, que a gente conhece a trajetória, que um dia foi caçador, né, de crentes, que desejava a morte de crentes, que odiava os crentes. E depois de um tempo abre a boca e diz aí, eu me permitirei gastar, ser gastado e continuar sendo gastado por vossas almas, ainda que, amando, eu não seja amado. O Senhor nosso Deus, Ele deseja de nós, da sua igreja, a igreja do século 21, porque esse é o nosso tempo, irmãos. A gente estuda a Bíblia para aprender, a gente estuda a Bíblia para conhecer a história, né, dos nossos irmãos, para conhecer o nosso Deus. Mas hoje nós estamos com a história nas nossas mãos. Nós estamos escrevendo uma história. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora, essa é a nossa vez. A Bíblia continua sendo escrita lá na biblioteca celestial. As nossas vidas são livros escritos para a glória e honra do nome do Senhor. E essa geração que se levanta, né, a geração do século 21, é uma geração que Deus deseja que seja e que viva o ainda que. Como o apóstolo Paulo disse, ainda que, amando, eu não seja amado. Deus quer de nós uma geração que viva o ainda que. Ainda que eu seja perseguido. Ainda que não me dê credibilidade. Ainda que levantem falso contra o meu nome. Ainda que a situação esteja difícil. Ainda que não haja mantimento na minha casa. Ainda que a doença chegue. Ainda que eu esteja chorando. Ainda que o mundo esteja corrompido. Ainda que as pessoas que estão à minha volta são descrentes e não dão credibilidade ao Evangelho. Ainda assim eu serei fiel ao Deus que eu amo. É essa geração que o Senhor quer levantar nesta terra. A geração que vive independente das circunstâncias. Independente daquilo que o mundo está fazendo. Ainda que o mundo esteja corrompido, iníquo, ainda assim eu servirei ao meu Senhor. Amém, queridos? E aí eu me lembrei de um profeta chamado Abacuque. Você vai abrir comigo lá no livro de Abacuque. Esse profeta, chamado profeta menor, porque o livro só tem 3 capítulos. Esse é um profeta do ainda que. Eu serei fiel ainda que. Não importa as circunstâncias, para que a gente permaneça fiel ao Senhor. E Abacuque, vocês abriram? O livro de Abacuque está lá no Velho Testamento, quase no finalzinho, no capítulo 1.
Ele começa uma declaração no versículo 1 e ele diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Parece que Abacuque estava vivendo o nosso tempo. Agora, tudo que a gente está vivendo, queridos, a violência, a falta de credibilidade, a iniquidade, o ímpio cercando o justo, o juiz, os julgamentos, a lei sendo corrompidas, a corrupção, a destruição, a afronta à palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Parece que Abacuque está relatando os nossos dias. O tanta dor, o tanto sofrimento, o tanta angústia, o peso que a gente tem vivido nestes dias, neste século, a dificuldade que a gente sente. E às vezes a gente olha e vê o ímpio prosperar e se pergunta: por que que o ímpio prospera? E eu, que sou crente, servo de Deus, amo estar na casa do Senhor, tenho vivido isso. Por que tantas dificuldades? Por que tantas situações ruins? Aonde está o Senhor? Será que o Senhor não está me ouvindo? É isso que Abacuque está dizendo. Eu estou clamando e o Senhor não me ouve. Ele fez uma oração de uma indignação que estava no seu coração, queridos. Um profeta que chora e que sofre quando vê a tristeza do povo, a destruição do povo. Nesse período aí, Jerusalém estava sendo tomado pela Babilônia. E o povo estava cativo. O ímpio estava cercando o justo. E é o que acontece hoje no nosso tempo. E Abacuque vai e fala com Deus. Rasga o seu coração e questiona o Senhor. Por que, Senhor, tanta tristeza? Por que tanta luta? Por que para conquistar a gente precisa suar tanto? Por que é mais difícil as coisas para nós? Você se sente assim? Às vezes eu me sinto. Às vezes eu penso assim: por que, Senhor? Parece que é mais difícil, né? Parece que quando a gente passa para o reino de Deus, as coisas vão apertando, né? E fica difícil e a gente questiona o Senhor, assim como Abacuque. Por que tanto sofrimento, Senhor? Por que tanta gente boa sofrendo? Porque o ímpio está prosperando. E Abacuque rasga o seu coração. São 3 capítulos. E nesse primeiro capítulo ele clama ao Senhor, ele chora ao Senhor a realidade que estava o povo de Deus, distante de Deus. Muita gente se corrompeu. Muita gente passou a adorar outros deuses. Muita gente passou a viver em iniquidade. Essa é a igreja do século 21. Muitos estão se corrompendo. Muitos estão abandonando Jesus. E atribuindo esse abandono à tribulação, às lutas, o peso, o fardo. Negando a fé. Indo para o mundo, para a vida de antes. Essa é a realidade da nossa geração, queridos. Essa é a realidade da nossa igreja nessa terra. Amém? E assim como Abacuque, a gente precisa gritar e pedir socorro e clamar ao Senhor. Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não estava ouvindo? Abacuque estava assim, achando que Deus não estava vendo nada. Deus não agia, Deus estava calado. E as coisas estavam acontecendo como está hoje. E aonde está Deus? O que Deus está fazendo? Será que Deus se esqueceu de nós? E aí no capítulo 2, no capítulo 1, o Senhor começa a responder a ele. E dizer que ele está permitindo tudo aquilo. Que é permissão do Senhor que o povo dele passe por tudo aquilo.
Porque o povo se desviou da presença, o povo se desviou do caminho do Senhor. E aí no capítulo 2, no versículo 4, o Abacuque, ele declara algo muito forte. Ele diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E aí o apóstolo Paulo também declara isso, e isso é o firmamento do evangelho das igrejas: o justo viverá pela sua fé. É isso que o apóstolo Paulo declarava, que os apóstolos ensinavam, e isso que Abacuque declarou, muito antes da vinda de Jesus aqui na terra: e o justo viverá pela sua fé. E às vezes a gente se sente assim, queridos, revoltados com a situação, revoltados com o mundo, revoltados com a política, com os governantes, com a miséria que a gente tem visto, com o ímpio cercando o justo, o ímpio prosperando e o justo sofrendo. E a gente, às vezes, como Abacuque, a gente pensa: cadê o Senhor? Por que as coisas estão acontecendo e Deus não está vendo? Mas aí a gente se lembra da palavra: o justo viverá pela sua fé. E no capítulo 3, um homem que começa revoltado com aquilo que ele estava vendo, com aquilo que ele estava vivendo. Um homem que estava cheio de dúvidas acerca de Deus, acerca das suas promessas. E às vezes você pode ter dúvidas acerca das promessas do Senhor por causa das circunstâncias que você tenha vivido, por causa daquilo que está na frente dos seus olhos. E hoje Deus te diz mais uma vez: o justo viverá pela sua fé, não pelo aquilo que você está vendo. Um homem que começa dessa maneira, ele termina no seu 3º capítulo aí, declarando algo lindo: esperança, confiança em Deus. Ele diz no versículo 17 do capítulo 3: porquanto, ainda que, diga para o seu irmão, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso é viver pela fé. Ainda que a circunstância esteja difícil, ainda que a luta esteja pesada, ainda que pareça que Deus não está me ouvindo, que o deserto não vai ter fim, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O nosso Deus levanta uma geração que vive o ainda que. Mesmo que todos à nossa volta, queridos, estejam se corrompendo, estejam se desviando, se vendendo, negociando a sua fé, os seus princípios, ainda assim nós devemos permanecer firmes na nossa aliança com o Senhor. Ainda que o mundo inteiro, ainda que todos os seus amigos, que a sua família olhe para trás como a mulher de Jó, ainda assim prossiga, olhando para o alto na soberana vocação em Cristo Jesus. Se mantenha firme. É essa geração que Deus precisa. A geração que não se dobra para outros deuses. A geração que não negocia os seus princípios, a sua fé. Ainda que eu tenha que enfrentar a morte, ainda que eu tenha que viver situações mais difíceis, eu não me renderei ao mundo, nem às propostas que o mundo tem para mim. Diga assim: eu sou a geração do ainda que. Salmos 27, capítulo 3. Vamos abrir? Ainda que pareça difícil, ainda que as promessas estejam demorando de se cumprir, nós precisamos acreditar.
confiar e viver a fidelidade de Deus todos os dias das nossas vidas. Salmos 27, versículo 3. Amém? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aleluia! Glória a Deus. Salmo 46, verso 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Versículo 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que a terra se mude, ele diz em cima, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós não temeremos. É isso que Deus quer de mim e de você, queridos. Ainda que esteja difícil, ainda que pareça que não vai dar certo, ainda que pareça que Deus não está te ouvindo, continue confiando no Senhor. Salmo 37, verso 24. Aleluias. Salmos 37, verso 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor os sustém com a sua mão. Ainda que você tropece, ainda que você caia, ainda que você se abata por um pouquinho de tempo, Deus te levantará. Deus te erguerá novamente. Amém? Você pode dizer, eu recebo. Receba mesmo, igreja. Porque é para você, é para mim. É a palavra de Deus e a gente precisa tomar posse. A gente precisa ser crente, fiéis, independente das circunstâncias. Deus fez uma promessa para nós. E a Bíblia está cheia de promessas. Os ventos vão soprar. As dificuldades vão surgir. Os inimigos da nossa alma vão se levantar. E nós vamos desistir? Vamos retroceder? Vamos desacreditar? Não é essa geração que Deus deseja. A geração do século 21. A geração santa que se levanta. Em um mundo corrompido, sujo, distante de Deus. Mas uma geração que se permanece, seguindo os preceitos, os princípios, que não se vende, que não se dobra. Uma geração que é fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Amém? Salmos 42, versículo 11. Aleluias, nós te louvamos, Deus. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Ainda que a minha alma esteja abatida, ainda que o meu coração esteja triste, ainda que eu esteja de luto, eu esperarei no Senhor da minha vida. Ele se levantará em meu favor. Ele é o meu redentor. Ele é o nosso Deus, queridos. Amém? E para terminar, Lucas, capítulo 21. Versículo 28. Seja como o apóstolo Paulo, se gaste, se deixe gastar pelo amor do Evangelho do Senhor Jesus, pelas vidas, ainda que, amando, você não seja amado. Lucas, capítulo 21, verso 28. Ainda que pareça que a sua família não vai se render aos pés de Jesus,
Ainda que pareça que a cada dia a situação está pior, ainda assim, creia nas promessas de Deus. Continue perseverando, adorando, exaltando o nome dEle, porque Ele é fiel. Vai chegar o dia, vai chegar o tempo, vai chegar a hora, e só vai viver aqueles que superarem as circunstâncias, as dificuldades. Toda vez que eu falo de família e falo de luta, eu me lembro da Bispa Maíra. Não tem como não lembrar da nossa bispa. Se ela tivesse desistido, nós nem estaríamos aqui. Essa igreja nem existia. As promessas e os planos que Deus tem na nossa vida, na nossa família, são mais altos do que os nossos pensamentos. A gente não tem a dimensão para compreender aquilo que Deus tem preparado para nós. E as circunstâncias difíceis vêm para tirar a gente do foco, para fazer a gente desistir. Porque Satanás viveu muito tempo na presença de Deus. E uma coisa eu tenho certeza que ele não esqueceu, ele sente cheiro de milagre. Ele sente cheiro de bênção. Ele sente quando a vitória está perto de chegar na minha vida e na sua vida. Ele sente o tamanho, a dimensão do projeto que Deus tem na sua família, na sua casa. E as circunstâncias, quando vêm, é para que a gente não viva esse projeto. É para frustrar os sonhos que Deus tem, que Ele já arquitetou antes da fundação do mundo. Antes de eu nascer, antes de você nascer, Deus já tinha sonhado e planejado uma história para você e para mim, que você não pode nem imaginar. Não chega nem perto daquilo que você pensa que é. Porque são muito maiores do que os nossos pensamentos. A nossa dimensão humana não tem capacidade. E as provas, as dificuldades, os desertos, os levantes, as guerras que a gente passa, servem para nos amadurecer, fortalecer, nos preparar para este dia. E o inimigo também usa para fazer com que a gente desista dos projetos que Deus tem, dos sonhos, porque a gente nem sabe. A gente acha que é algo, mas não é, é muito maior. Muito maior. E se a gente desiste, a gente não vive. Se a bispa desistisse do nosso bispo, ela tinha motivos de sobra. Ainda que fosse traída, humilhada, envergonhada, rejeitada, ainda que, todavia, eu não desistirei das promessas que Deus tem na minha vida. Dos sonhos, dos projetos que Deus tem para mim. E ela não desistiu, queridos. E hoje ela vive a dimensão, a altura e profundidade das promessas que Deus tem, tinha e tem no casamento e na família deles. E nós somos frutos disso. Eu sou fruto disso. Então não desista. Ainda que os gigantes se levantem, ainda que os seus irmãos se joguem num poço, ainda que o mar se feche diante de você e você tenha que atravessar. Não desista. Não desista ainda que te lancem na cova dos leões. Não desista ainda que te lancem na fornalha de fogo ardente. Não desista mesmo diante das pedras, das calúnias, das perseguições. Não desista diante do deserto, porque as promessas do Senhor vão se cumprir na vida daqueles que permanecem fiéis a Deus. Nós somos esta geração, queridos, a geração dos últimos tempos. Nós vamos marcar a história. Eu tenho certeza que o seu nome e o meu nome vai estar lá. Já está, nós estamos marcando. Eu estou marcando a minha geração. E eu posso dizer isso sem vaidade nenhuma. Ainda que seja muito difícil. Ainda que eu tenha que chorar. Ainda que eu tenha que renunciar a tanta coisa. Ainda que as guerras que são travadas dentro de mim, na minha mente. Ainda que o inimigo me cerque.
ainda que Ele coloque laços diante dos meus pés, ainda assim, eu vou marcar a minha geração para a glória e honra do nome do meu Deus. Ainda que eu viva a pobreza. E o apóstolo Paulo diz isso, né? Na escassez. Tudo eu vivi, o pouco, o muito. As perseguições, a nudez, a pobreza, a espada, o perigo, a altura, a profundidade, os demônios, ainda assim, querido. Não deixe o seu Deus. Não desista das promessas que Ele tem na sua vida. Não desista da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, dos sonhos de Deus, porque Ele plantou no seu coração. Os sonhos que a gente sonha nos nossos corações, eles vêm de Deus. Não deixe de crer. Ainda que a igreja esteja se corrompendo, ainda que o mundo esteja entrando dentro da igreja, e a gente vê tanta coisa, tanta mistura, tanta permissibilidade, né? Isso pode, hoje pode. Por quê? Porque o mundo é outro. A tecnologia, o avanço, ainda assim, busque a sua santidade, a sua santificação. Ainda que aqueles que estão à sua volta não estejam servindo como deveriam. Não mude o seu jeito de servir. Ainda que aquele que esteja à sua volta não esteja adorando a Deus de coração, não mude a sua adoração. Ainda que o irmão não faça, continue fazendo. Essa é a geração que Deus deseja, essa é a igreja que os céus esperam. A igreja do ainda que. Amém? Abriram Lucas? Lucas 21, 28. Aleluia, santo tu és. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Oh, glória a Deus. Olha para cima, levanta a cabeça, comece a exaltar, comece a glorificar, porque a nossa redenção está chegando e a nossa redenção é Jesus. Ele está vindo para buscar a sua igreja. E lá nós vamos ser recompensados pela sustentação do ainda que, queridos. A igreja hoje é uma igreja fria. Em contexto geral. É uma igreja adormecida. Ainda assim, seja você diferente. Não se acostume com aquilo que é errado. A nossa meta, o nosso exemplo é Jesus. A gente não pode se comparar. Nossa comparação é com Jesus. Eu quero ser como Jesus. Não se acostume com o contexto da igreja hoje. É uma igreja que não chora, uma igreja de olhos secos. É uma igreja que nem fecha os olhos para ver o Senhor. Que a adoração não sai do coração. Não se acostume, não se compare. Se compare com Jesus. Ainda que a igreja esteja fria, seja você quente. Quente. Ainda que ninguém mais ame. Ame você. O apóstolo Paulo diz assim, ó, se houverem profecias, serão anuladas. Milagres, cura, maravilhas, porque se não tiver amor, nada disso serve. Nada disso. E o que Deus precisa é de uma igreja que ame a Ele, irmãos. Apaixonada por Ele. Que não troque a presença dEle por nada nesse mundo. E nem ninguém. Que não se venda, que não se corrompa, que não se dobre, que não se acostume, que pense nas coisas do alto, que viva as coisas do alto, que fale as coisas do alto. Não vos conformeis com este século, diz o Senhor. Ainda que tudo diga que não, queridos, permaneça fiel ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia! Glória a Deus, 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 glória a Deus,
Glória a Deus! Glória, 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 glórias a ti, Jesus. Vamos louvar? Vamos louvar aquele hino novo que a diaconisa Débora canta tão lindo. Que no final faz, só quero ver você. É o novo. Vamos louvar? Rasga o seu coração. Não quero ser igual a ninguém, quero ser igual a Jesus, queridos. Você veio para a igreja? Adore. Exalte, engrandeça, se renda. Entregue tudo. Sem respaldo, sem reserva diante dele. Tudo. Renuncie, se dobre, se humilhe diante da face do Senhor. Nós somos esta geração, a geração dos últimos tempos, os santos, sal e luz desta terra, que não se dobram, que não se vendem, que não negociam a sua fé. Aleluias! Levanta-nos, Senhor. Assim como nós cantamos aqui, Pai, nos amarra a Ti, Pai, para nós não desistirmos, Deus. Ainda que tudo pareça que não vai dar certo, ainda que seja muita dor, ainda que seja muito pesado, Senhor. O Senhor é aquele que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso consolo, o nosso ajudador, o nosso Redentor. Ah, Pai, o Senhor sonhou com cada um de nós antes da criação, da fundação do mundo, Pai. O Senhor projetou as nossas vidas, e o que nós queremos é a Tua vontade. Nós queremos Te agradar, Senhor, todos os dias, todos os momentos, todos os instantes, nas nossas decisões. Nós queremos Te agradar, ainda que seja difícil, ainda com lágrimas, porque para voltar sorrindo, cantando alegre, é preciso semear com lágrimas, Pai. E nós não, meu Senhor, não abandonaremos a Ti, Pai. Oh Deus, levanta esta geração, levanta estes jovens, estes adolescentes. Levanta, Senhor, que eles entendam e aprendam o que é compromisso, o que é aliança contigo, que eles possam se apaixonar por Ti, Senhor. Oh Deus, que o que eles desejem mais seja a Tua presença, que a Tua noiva se apaixone por Ti, Senhor, que a Tua noiva deseje mais a Tua presença, que a Tua noiva se renda, sem reservas, se derrame no Teu altar, se derrame nos Teus pés, rasgue o coração, tire as máscaras, os medos, os traumas. Oh Deus, nós queremos ser luz e sal nesta terra. Não permita que venhamos a desistir das nossas famílias, Pai, dos nossos casamentos, dos nossos filhos, dos sonhos, dos projetos que Tu tens para nós, Senhor. Ainda que, Pai, ainda que pareça difícil, é possível, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Sim, quero sentir Suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Feche seus olhos e adore a Ele. Não preciso mais temer. Feche seus olhos. Contemple a face do Senhor. O véu já se rasgou. O caminho você trilhou para me aproximar de Ti e poder Te contemplar. E poder Te contemplar.
te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Uma igreja apaixonada por ti, Senhor. Só quero que anseia ver te você, ver. só quero Te sentir. ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face. Renova a tua igreja, Senhor. Restaura, limpa, liberta a tua noiva. Só quero ver você, só quero ver você, Só te ver, Senhor. ver você. Só te ver, nós te desejamos, Pai. Só quero Nossa alma anseia por ti. Nós temos sede e fome da tua presença. ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Diga isso pra Ele. Me amou. Declare o seu amor por Ele. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Você é livre para adorá-lo. O Senhor conquistou essa liberdade. Para você rasgar o seu coração diante dele. Uma noiva apaixonada é tudo que Ele deseja. Uma noiva que clama, que chama por Ele. Glória, glória, eu Uma noiva que vive por Ele. Restaura-nos, Senhor. Lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. O Senhor é o nosso Deus, o nosso papaizinho querido. Nós te pedimos, destrói com as fortalezas, quebra os grilhões
nossos olhos.